Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se a busca pela perfeição está te matando, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. De todas as personagens do filme Encanto, da Disney, a que mais me surpreendeu foi Isabela. Se você não assistiu essa animação, trata-se de uma família de pessoas com superpoderes, como se fossem mutantes, tipo X-Men. A única exceção é a protagonista, Mirabel. Ela não possui nenhum dom, e talvez por isso rivaliza com a irmã Isabela, que é capaz de controlar plantas e flores, gerando beleza e cores por onde passa. Isabela é a irmã perfeição, mas sofre muito por conta dessa imagem idealizada que ela tenta conservar. Na música da personagem, percebemos o quanto que viver para manter esse ideal é insustentável. Permita-me ler alguns recortes da letra. Ela canta assim: faço era e primavera, flor de maio num balaio. Corresponda ao que se espera, os sorrisos eu ensaio. E se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sinto, a aflição vem da pressão para ser a filha perfeita. Se eu pudesse viver, quero só viver. Eu sinto um arrepio me invadir. Cansei de ser bela, eu quero ser real, normal. O que fazer se perceber que não quer mais ser perfeita? Eu acredito que Isabela representa muitos de nós. Tal como Isa, queremos corresponder às expectativas dos outros, nossos pais, as pessoas que trabalham conosco, aqueles que praticam a mesma religião que a gente, e o pior de tudo, uma legião de pessoas anônimas ou que temos pouco relacionamento, mas nos acompanham nas redes sociais. Analisando essa situação, um filósofo contemporâneo diz o seguinte, abre aspas aí, a falta de distância leva a que o privado e o público se misturem. A comunicação digital fornece essa exposição pornográfica da intimidade e da esfera privada. Também as redes sociais se mostram como espaços de exposição do privado. A mídia digital, como tal, privatiza a comunicação ao deslocar a produção de informação do público para o privado. Roland Barthes define a esfera privada como aquela esfera de espaço, de tempo, onde eu não sou uma imagem, um objeto. Visto desse modo, não teríamos mais hoje qualquer esfera privada, pois não há agora nenhuma esfera em que eu não seria uma imagem, em que não haveria nenhuma câmera. Fecha aspas. Dito em outras palavras, vivemos hoje com tanta exposição que é como se a vida se tornasse um grande Big Brother. Nos tornamos como Truman Burbank, o personagem de Jim Carrey no filme O Show de Truman, que no ano de 98 já fazia uma crítica à maneira pornográfica e manipulativa que os reality shows funcionam. Ainda que não estejamos de fato em um reality, o excesso de exposição no qual nós mesmos nos colocamos faz com que muitos criem aquilo que Brennan Manning chamava de o impostor. Isto é, um falso self que construímos para mostrar para a sociedade. O Manning diz assim: o impostor é o codependente clássico. Para alcançar aceitação e aprovação, o falso eu suprime ou camufla sentimentos, impossibilitando a honestidade emocional. Viver a partir do falso eu gera um desejo compulsivo de apresentar uma imagem perfeita para o público, de forma que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Ou seja, na tentativa de alcançar aceitação e aprovação, a vida é transformada em um espetáculo. Um teatro no qual tudo que fazemos é planejado, em termos de o
O que as pessoas vão pensar se me virem dessa forma, se me virem nesse lugar, andando com essas pessoas? E isso serve tanto no sentido negativo, tipo as coisas, os lugares, as pessoas que evitamos ou que escondemos, quanto no sentido positivo, as coisas, os lugares e as pessoas que buscamos nos associar. É como a personagem Ruby do seriado Sex Education. Atenção pro spoiler. Ruby finge ser alguém que não é, evitando mostrar suas origens enquanto busca conexões com pessoas que lhe garantem certo status. Bom, sem dúvida esse comportamento é potencializado por nossa cultura midiática. Todavia, construir um personagem, ou um impostor, para poder lidar com as expectativas dos outros, é tão antigo quanto a humanidade. Mas no Evangelho de Lucas temos um exemplo de como seria viver livre da necessidade de agradar as outras pessoas, sem contudo tornar-se alguém antissocial ou psicótico, que são aqueles que são considerados loucos, aqueles que vivem numa realidade própria, ou como diria um amigo meu, a pessoa vive em Nárnia. Lucas 7, a partir do verso 36, diz que um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Acontece que naquela cultura, esse tipo de banquete funcionava da seguinte forma, tenta imaginar assim, pensa num piquenique. As pessoas estão no chão ou numa mesinha bem baixinha. A comida está no centro. As pessoas elas ficam em volta desse centro, deitados em pequenos divãs ou almofadas. Os pés ficam para trás, longe da comida. Os servos também ficam atrás dos convidados. E aí tem um detalhe inusitado da cultura deles. A porta ficava aberta, para que os pobres pudessem entrar e pegar o resto das comidas. Conclusão. Essa forma de comer permitiu que uma mulher entrasse na festa sem ser notada e roubasse a cena. O texto lá bíblico continua assim. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Isso causa uma reação no anfitrião, no fariseu. O texto fala assim: quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele, e a vida de pecado que ela leva. Pela forma que a mulher é descrita, os estudiosos acreditam que ela era uma prostituta. Ou seja, Simão tem uma suspeita de que Jesus poderia ser alguém importante que vinha da parte de Deus, um profeta. Mas então acontece toda essa cena e ele avalia a situação e acaba por desqualificar Jesus. Ele desqualifica Jesus primeiro porque a atitude da mulher foi considerada extremamente escandalosa. Os cabelos estão soltos em público, que é um grande tabu naquela cultura, pois existe uma conotação de sedução. Além disso, a forma que ela toca Jesus beijando seus pés é mal interpretada. Em segundo lugar, Simão desqualifica Jesus porque, para o religioso, aquilo que é santo não se mistura com o que é pecaminoso. Logo, não tem como Jesus ser um profeta de Deus e deixar-se tocar por uma mulher pecadora. Nesse sentido, então, o que Simão faz é julgar a mulher e Jesus. E aí, já que Simão gosta de julgar, Jesus dá a ele uma situação para ser julgada. E Jesus diz assim: Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Jesus conta uma parábola que fala do próprio Simão e da mulher. Simão é o cara que deve 50 moedas, a mulher é a pessoa que deve 500. E Simão escuta e ele acaba julgando bem. Ele fala assim: eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Mas o que aconteceu é que, sem perceber, Simão julgou a si mesmo.
texto então diz assim, a resposta de Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Cara, o que está acontecendo aqui? Alguns comentaristas acreditam que provavelmente o fariseu já tinha escutado Jesus pregar antes. Por isso que ele chama Jesus para jantar. Ele tem uma suspeita de que aquele podia ser um profeta, então ele quer ouvir mais Jesus para poder avaliar melhor a situação. Mas é provável que a mulher também já tinha escutado Jesus. Por quê? Porque ninguém anda por aí com vidro de perfume caro. A atitude dela foi intencional. Os comentaristas falam assim: a unção dos seus pés é claramente intencional, porque ela viera preparada. O fato de ela lavar os seus pés não é premeditado, ou seja, ela não tinha pensado nisso, porque ela não tem com quem enxugá-los e é obrigada a usar os cabelos. As lágrimas dessa mulher não são apenas de gratidão, são lágrimas de raiva. A mulher sofre com a forma rude que Jesus é tratado. Eu estava lendo um estudioso que mora lá na Palestina e ele fala assim: a estudada insolência de Simão para com seu hóspede levanta a questão do motivo pelo qual ele convidara Jesus a ir à sua casa. Quando um hóspede é convidado a ir à casa de alguém, espera que lhe sejam oferecidas as costumeiras gentilezas da hospitalidade. Quando o hóspede é um rabi, um mestre, o dever de oferecer hospitalidade em sua forma mais refinada é bem reconhecido. Mas Simão convidou Jesus a ir à sua casa e começou a violar todas as regras de hospitalidade. Ou seja, ele não se esqueceu de uma coisa, ele não fez nada. E isso significa que o insulto cometido contra Jesus foi intencional. Para mim, sem falar nada, Simão estava dizendo assim para Jesus, mais ou menos assim: andam falando por aí que você é um profeta, e eu até que acredito que isso pode ser verdade. Então é o seguinte, eu vou te chamar para jantar na minha casa, eu quero ouvir você melhor, quero te conhecer melhor, mas tem uma coisa, não vai pensando que eu vou virar um discípulo teu. Eu continuo aqui e você fica aí, porque na verdade eu não estou disposto a arriscar meu status, eu não estou disposto a prejudicar minha carreira, eu não estou disposto a renunciar minhas conquistas. Eu até topo debater ideias, discurso, ensino, mas desde que isso não atrapalhe a minha vida. Cara, como essa atitude de Simão é diferente da atitude da mulher? Simão se relaciona com Jesus como se ele fosse um upgrade, uma melhora para a vida dele. Tipo, se esse cara for um profeta, então eu estar perto dele vai, sei lá, as pessoas vão me admirar, alguma coisa assim. Mas a mulher, ela se relaciona com Jesus como se ele fosse a própria vida dela. Pensa bem, se essa mulher era uma prostituta, o que significava o perfume caro? Provavelmente aquele era o bem mais valioso que ela tinha. Mas não é só o valor monetário. Tem uma coisa que está em jogo, existe um valor simbólico. Para uma prostituta, um perfume caro representa poder. Porque o único poder que ela tinha é o poder da sedução, o poder da beleza. Mas ela abre mão do poder dela. Ela se expõe às críticas e julgamentos. Principalmente quando ela solta os cabelos. Em outras palavras, ela se arrisca e torna-se extremamente vulnerável. Portanto, quando essa mulher ela entra na casa disposta a derramar todo o seu perfume aos pés de Jesus, é como se ela falasse assim para ele: eu ouvi sua mensagem. Eu me sinto tão amada por Deus, tão perdoada, tão completa, que agora todo o meu tesouro, toda a minha riqueza, todo o meu sustento, aquilo que me protege, que de alguma forma me dá segurança, tudo que me definiu até hoje, a minha própria identidade, tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, eu estou derramando aos seus pés. Se eu pudesse resumir em uma palavra essa atitude, seria rendição.
Render-se é o ato de se entregar nas mãos de outra pessoa. É um termo militar. Ele significa abrir mão da luta, aceitar a derrota, reconhecer a superioridade do oponente. E porque ela se rendeu, Jesus declarou: os seus pecados estão perdoados. Mas essas palavras de Jesus geraram uma discussão. O texto diz assim: os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Se Jesus fosse alguém que se importasse com a opinião das pessoas, ele não acolheria prostitutas, cobradores de impostos, que seria tipo um agiota hoje em dia, leprosos, pessoas de má fama e outros párias da sociedade. Se Jesus fosse alguém que se importasse com a opinião das pessoas, ele agiria da maneira que o fariseu esperava que ele agisse. Mas ele não se deixa enganar pela aparência, porque a forma que Deus julga as situações, as pessoas e aquilo que define sucesso é totalmente diferente. O nosso julgamento é falho, parcial, preconceituoso, extremamente raso. A gente não vê além da aparência. Nosso julgamento não enxerga o que está escondido, não é capaz de discernir o que está por detrás das coisas. É isso que é isso que Deus diz para o profeta Samuel, quando ordena que ele proclame Davi como rei no lugar de Saul. Samuel chega até Belém, ele vai à casa de Jessé, o pai de Davi, mas ele não sabe quem que é o filho. Então, quando ele vê o filho mais velho, ele diz: cara, está escrito assim, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Este homem certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor diz: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Isso significa que o olhar de Deus é diferente. Ele não se impressiona com a estética, aquilo que é superficial, o filtro que a gente bota na rede social, a beleza cosmética. A métrica de Deus é diferente. Ele não está preocupado com quantidade, com recordes, com volumes, índices e números altos. O julgamento de Deus é diferente. Deus não se engana com inteligência, poder, sucesso, força, religiosidade. É por isso que o apóstolo Paulo tem uma hora que ele precisa lembrar a igreja de Corinto que Deus não costuma escolher as pessoas que, de acordo com a medida do sucesso humano, nós escolheríamos. Na primeira carta que ele manda para essa igreja, Paulo diz assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Por que Deus age assim? Paulo continua e diz: pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Eu te pergunto, o que o Senhor faz? Aquilo que a cultura chama inteligência, Deus chama loucura. Aquilo que Deus chama inteligência, a cultura diz que é loucura. A cultura valoriza poder, conquista, força. Deus valoriza vulnerabilidade, serviço, fraqueza, amor. É exatamente isso que Deus faz por meio de Cristo na cruz. Embora Jesus seja o Verbo eterno que criou o universo, cara, hoje eu estava vendo uma foto que um telescópio da NASA tirou, onde os caras acreditam que começou o universo lá, que tem uma luz que eles falam que é o Big Bang. E é muito louco, porque essa luz é um facho de luz, e o jeito que a luz se dissipa forma uma cruz, cara. Pra mim aquilo era, né, eu sou cristão, pra mim aquilo era Jesus, que ele tá desde o começo, ele criou tudo, mas ele se esvaziou.
Ele abriu mão da glória dele e se tornou humano. Cara, nenhuma religião diz que Deus se tornou humano. Porque um Deus humano é um Deus que... Eu tava falando isso pra minha igreja, né? É um Deus que sangrou, teve dor, se machucou. É um Deus que tinha fome, tinha sede. Ele precisava beber água, ele precisava comer, ele precisava fazer cocô, xixi. É um Deus que, teve medo. Tudo que a gente sente, ele sentiu. Ou seja, aquele cara que criou tudo, virou uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele ainda agiu como servo, ele servia as pessoas. E ele serviu tantas pessoas que ele topou morrer na cruz por elas. Ou seja, ele se fez fraco para que nós pudéssemos nos tornarmos fortes. Ele acabou morrendo vulnerável, porque ele estava pelado na cruz. Isso é o máximo da vulnerabilidade que a gente chega, para que a gente tivesse segurança. Ele abraçou a loucura da cruz para que nós recebêssemos a sabedoria de Deus. Portanto, a última coisa que deveria haver na igreja são pessoas moralistas e conservadoras. Porque essas são aquelas que se ofenderam com essa mensagem e por fim mataram Jesus. Como ele disse aos fariseus que o pegaram numa festa com cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. A verdadeira comunidade cristã deveria ser, e algumas vezes ela é, um lugar de pessoas quebradas, gente imperfeita, um espaço onde os libertinos, os marginais, os humilhados sentem-se acolhidos. Porque essas são as pessoas que a mensagem de Jesus atraía, e ela continua atraindo. E se você não é cristão, o que eu gostaria de te dizer é o seguinte: apesar de haver uma boa parcela de pessoas que se dizem cristãs e ainda assim são cheias de ódio, intolerantes, racistas, homofóbicos, apesar dos muitos cristãos que se aliaram à política em busca de poder, apesar daqueles que exploram a fé dos mais simples em busca de dinheiro, apesar de haver muita incoerência e hipocrisia no meio cristão, isso não é tudo que existe. Porque existe algo que só a verdadeira comunidade de discípulos de Jesus é capaz de dar, e esse algo é graça. O jornalista Filipe Yancey escreve assim: quando criança, eu me comportava da melhor maneira possível nos domingos de manhã, vestindo-me para Deus e para os cristãos que me cercavam. Nunca me ocorreu que a igreja era um local para ser honesto. Agora, entretanto, quando procuro olhar para o mundo por meio das lentes da graça, percebo que a imperfeição é o pré-requisito da graça. A luz só consegue passar pelas rachaduras. Nossas feridas e defeitos são as próprias fissuras através das quais a graça poderia passar. É nosso destino humano na Terra sermos imperfeitos, incompletos, fracos e mortais. E apenas aceitando esse destino, podemos escapar da força da gravidade e receber graça. Só então podemos crescer, aproximando-nos de Deus. Portanto, se você não é cristão, meu pedido é que você também seja gracioso. Dê uma chance para a igreja de verdade. Não essa igreja louca que mata o cara só porque ele é petista. Mas essa igreja de gente quebrada. Gente que é pecadora, que sabe que é pecadora, que foi salvo pela graça de Jesus. Voltando para a história da mulher, Jesus disse para ela que os seus pecados estavam perdoados. E isso gerou uma grande discussão. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Essa é a pergunta que todos nós precisamos responder. Que homem é esse? Só existem duas respostas possíveis. A resposta de Simão, o religioso, a resposta da autossuficiência. Ou a resposta da mulher, a pecadora, que é a rendição. Se você escolher a resposta da mulher, com certeza você vai ouvir de Jesus a mesma coisa que ele disse para ela. E ele disse: a sua fé salvou você. Vá em paz.
Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!